início aqui no nosso cronograma, né? Eu sempre começo na hora para que a gente possa terminar na hora, e se a gente tiver que esticar um pouquinho, a gente não vai estar muito tarde, né? Então, a gente hoje tem um tema bem interessante, é daquelas coisas que eu gosto de fazer, como eu sempre falo, é coisa que eu gosto. O que é? É aquelas coisas que são pouco valorizadas e que, na verdade, têm uma importância gigante, né? Que normalmente o problema do reconhecimento ele vem lá na fase da polícia, a polícia faz sozinha, e aí depois chega lá no juízo, aí no que acontece? Não tem uma explanação sobre isso, na fase de instrução, fica ali meio que na periferia da produção probatória, e aí quando chega lá na sentença, vai o juiz e pau, dá uma sentença baseada no reconhecimento, né? Porque o advogado às vezes não se atentou, não deu muito valor a isso, porque ficou lá bem sem muita importância desde a fase de inquérito policial. Eu sempre falo que essas coisas que a gente às vezes não dá muito valor, a gente fica preocupado com testemunha lá, o que a testemunha vai falar na audiência, fica preocupado com o que o acusado vai falar na audiência, e a gente se esquece às vezes de pontos bem importantes, né? E aí, como eu sempre falo, tem coisas de extrema importância que muitas vezes não estão ali dentro do esquema que nós estamos precisando conhecer. E aí, um outro ponto também que nós temos relevante é o quê? É a falta de conhecimento teórico em relação a algumas impugnações que nós vamos fazer. Que nem, por exemplo, vai falar até, não, o STJ disse que é preciso seguir o 226. Mas e aí, por que o STJ falou isso? É legal você poder dar uma, né, a gente, como advogado, poder dar uma explanação um pouquinho mais aprofundada, um pouquinho mais no fundo, né, para não dar abertura para o Ministério Público. Às vezes o Ministério Público vai até falar, pô, mas falou bem, não tem nem o que eu dizer aqui. Aí, ou então, se o Ministério Público traz ali uma fundamentação que você sabe que está equivocada em relação a isso. Né? Então, é preciso saber mais do que o artigo de lei. Né? Essa questão da fundamentação, ela não é uma obrigação só do juiz. O juiz ele é obrigado a fundamentar a decisão dele. Mas o advogado, eu acho que tem que também saber fundamentar os seus pedidos, né? Não só requerer. Gravar ali o artigo de lei, porque o artigo 226, o STJ disse que é obrigatório, então agora tem que seguir conforme a ampla jurisprudência ali que já foi pacificada. Pronto, e aí? Mas por que isso? E aí o camarada começa a ficar, né? O advogado ou a advogada começa a ficar meio até suar já, que a testa começa a ficar molhada, que é a hora que é pedido as informações mesmo, né, mais aprofundadas da questão relacionada a isso. E até aproveitando aí, em homenagem ao doutor Jair, que está aí se recuperando uma cirurgia, que está aí presente também, essas questões do júri são fundamentais. No tribunal do júri, o reconhecimento é uma situação fundamental. Normalmente, ele é feito de qualquer jeito, né? E aí chega lá, o promotor usa, aqui, ó, ele foi reconhecido pelas testemunhas, as testemunhas viram ele, sabe que era ele. E aí, como é que foi feito esse reconhecimento? Né? Bom, esses nossos encontros aqui que são feitos todas as segundas-feiras, eu cuido dele com o maior carinho para que a gente possa ter realmente um debate legal, entendeu? Uma conversa boa e uma troca de experiência também. Quando eu falo troca de experiência, não é só do mais, do menos, né? É do menos mais também, ou seja, quem está começando a advogar agora, quem às vezes ainda já está vindo para a área criminal agora, ainda quem ainda não está por dentro do assunto também se manifestar. Aqui, né, a palavra é aberta para todo mundo, basta aí acenar, levantar a mão e a gente vai conversando sobre os assuntos. Trazer aí suas experiências que você já viu, que você não viu, isso é muito importante, né? Porque, às vezes o que é óbvio para mim pode ser a dúvida de todo mundo, né? Então a gente precisa realmente trazer essas questões aqui para o nosso debate, para a nossa conversa. Né? Isso aqui é um formato hoje até meio diferenciado, às vezes faço mais na conversa mesmo, hoje eu trouxe um slide, né, que na verdade estou aqui compartilhando a tela, para que a gente possa aí seguir uma linhagem, porque como eu vou tratar de algumas coisas teóricas, e também não é tão teórico assim, né? Tem muita coisa que é para justificar, para a gente poder fundamentar as nossas questões relacionadas aí ao reconhecimento de pessoas. Nós sabemos que também quando nós falamos aqui desse artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal, nós não falamos só do reconhecimento de pessoas, reconhecimento de coisas também faz parte do procedimento relacionado a isso aqui. E aí eu fiz aqui um roteirinho para a gente poder seguir e para que vocês possam ir
tomando aí uma base em relação a essas coisas. Primeiro aspecto, né? A gente tem que conhecer que a lei, né? O artigo 226, né, ele trata ali especificamente, né? Quando houver necessidade de fazer seu reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. A pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deve ser reconhecida, ou seja, né, a testemunha, a vítima vai lá e vai falar, não, o cara era assim, assado, né? Era 2 metros de altura, 1,80 m, ou seja, era gordo, era magro, de pele parda, ou branco, de olhos azuis, e assim funciona. E assim ele vai falando. Aí depois tem a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que tiverem qualquer semelhança, convidando-os, quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Esse ponto aqui é interessante a gente tomar uma observação desde já, tá? Eu vou colocar mais para frente, mas já vou citar aqui agora, que depois a gente vai falar sobre isso também. Que é o quê? A pessoa que vai fazer o reconhecimento, ou seja, a vítima, a testemunha, por exemplo, ela vai fazer um reconhecimento daquelas pessoas que estão ali enfileiradas, mas pode ser também, e na verdade é uma das coisas que tem que ser levada em consideração, que o acusado, ou seja, aquela pessoa que cometeu o delito, ele não esteja naquela fileira. Isso também é uma forma também de se fazer o reconhecimento, que inclusive é muito mais viável. Na verdade, assim, ó, tem que falar para a testemunha ou para a vítima, né? Ó, temos 5 pessoas ali na frente, né? Por exemplo, dessas 5, uma delas é um indivíduo que cometeu o delito, supostamente, né, que está sendo investigado, como também pode não ser nenhuma delas. É isso que tem que ser dito para a pessoa que vai fazer o reconhecimento. Né? Então, isso é bem importante. Né? Outro ponto, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que essa não veja aquela. Bom, isso é tranquilo de compreender, né? A utilização daqueles vídeos, toda aquela situação. E eu acho que, na verdade, deveria ser sempre assim, né? Porque tem que preservar realmente também toda a credibilidade em relação a esse reconhecimento. O ato do reconhecimento lá vai ser auto-pormenorizado, subscrito pela autoridade. Hoje em dia, né, é mais fácil que a gente pode ser feito essas questões todas por meio até de vídeo, né? De audiovisual mesmo, né? Vai lá com uma câmera, filma o reconhecimento, filma todo o procedimento que está sendo feito, não tem problema nenhum. Eu acho que é bem possível, né? Então, mas, na verdade, tem que construir ali também um auto de pormenorizado, vai dizer ali, efetivamente, foram colocadas tantas pessoas, vai colocar as fotos depois das pessoas, ou seja, é feito um documento relacionando todos os dados referentes a este reconhecimento, né? Aí nós temos aí, parágrafo único, né? Foi disposto no inciso terceiro, este artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento, né? Que seria aquela de não fazer reconhecimento por meio de vídeos, né? Enfim, é uma situação também que tem que se tomar cuidado em relação a isso, até porque, né, a testemunha vai fazer um reconhecimento no tribunal do júri, vai ter que levar todo mundo lá para a área de reconhecimento. Né? Mas, enfim, 227, aí o que eu falei no começo, né? Nós temos o reconhecimento de coisas também, de objetos, tem que seguir as mesmas regras que o reconhecimento de pessoas. É a mesma forma que o reconhecimento de pessoas. Por exemplo, uma arma, né? O cara vai lá, como é que foi feito o reconhecimento de uma arma? Né? Ah, o cara atirou com essa arma, mas como que ele reconheceu? Como é que ele viu que aquela arma era realmente, né? É só um exemplo que eu estou dando, mais prático para compreender, né? 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa e de objeto, cada uma fará a prova em separado, ou seja, né, lógico, isso é claro, né, se tiverem 6 testemunhas para reconhecer, ou vítimas, né, eles não vão todo mundo junto lá e eles vão ficar discutindo, eles não, acho que é o primeiro, acho que é o segundo, ou então um vê o que o outro indicou, não pode, né, seria o critério do artigo 28. E aí nós precisamos lembrar, tá? Que isso aqui é o texto, a letra da lei, tá? Do Código de Processo Penal. E aí o que acontece? Eu vou trazer aqui algumas jurisprudências que são mais atualizadas em relação a esse fato, tá? E que é o posicionamento do STJ, porque nós sabemos que quem
quem traz, né, na verdade, aí a questão do balizamento em relação à interpretação da lei é o STJ. Né? O STF vai discutir a respeito do artigo 226, é o STJ. É uma lei federal, o STJ é quem faz a uniformização da jurisprudência para a sua aplicação. E aqui eu tenho umas coisas bem interessantes, antes da gente entrar em alguns pontos mais assim de estudos. Né? Esse aqui é interessante, eu coloquei aqui, porque nós estamos falando, né, a respeito do reconhecimento de pessoas. Né? E aqui se fala, esse daqui é um recurso, né? Aqui nós podemos ver que ele é de 2021, né? Aí fala aqui, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Ele fala assim, ó, bem interessante esse começo aqui, onde está sublinhado, tá? Aqui diz que, na verdade, se vocês deram uma lida, não sei se vocês estão conseguindo ler isso, está fácil para vocês. Ali está falando, na verdade, que sempre teve pacificado na corte que a orientação era de inobservância do 226 não trazia nenhum tipo de nulidade, nenhum tipo de problemas, né? Pois eram apenas orientações das autoridades, não, ou seja, não é uma formalidade obrigatória, né? E também que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado, né, em juízo sobre o crime do contraditório da defesa, era meio idôneo de prova. Então, esse era o entendimento que nós tínhamos até pouco tempo atrás, porque essa questão do reconhecimento de pessoas e coisas é recente a colocação na nossa jurisprudência, por isso que eu estou trazendo esse tema hoje. Nós precisamos entender e compreender a dinâmica para depois a gente justificar. Né? Aí o que acontece? Nessa jurisprudência que eu estou colocando ali, eles estão demonstrando ali a alteração que teve. Né? Aí, em revisão à referida orientação jurisprudencial, que é aquela que eu coloquei anteriormente, né, tem aqui ambas turmas criminais que compõem esta Corte de Justiça, né? Ambas as turmas criminais que compõem essa Corte de Justiça a partir do julgamento do HC 598886. Este é o HC principal em relação a essa situação, e eu vou falar sobre ele no final. Passou-se a ter nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual, em observância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal, torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo que ser confirmado o reconhecimento do juiz. Ou seja, né, ficou claro agora. Isso daqui é com base no entendimento pacificado, inclusive vou trazer os outros regulamentos que vão justificar também uma fundamentação quanto a isso. Ou seja, não tem mais um vídeo falar, mas não tem muita utilização, isso aí não. Não tem problema, não tem nulidade, não tem, é só uma orientação. Não, não é orientação, não. Vou explicar já mais para frente. Então, isso aqui é só para a gente compreender essa dinâmica aqui. Vou passar para outra parte aqui, só para vocês verem efetivamente aqui. Ó, esse aqui também é bem interessante, ó, porque ele fala aqui, ó, mesma coisa, né? Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento de auto-infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no 226. Então, a ideia é mais ou menos a mesma, né? E aí vem aqui, ó, em julgados recentes, ambas turmas que compõem a terceira sessão, né? A terceira sessão da TJ é que junta as duas turmas, a quinta e a sexta, que são responsáveis pelos julgamentos das questões criminais na STJ. Então, colegiado das turmas, né? No caso, temos a terceira sessão, desse Superior Tribunal de Justiça, alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase de inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226. E quando, ó, importante, tá? E quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. Ou seja, além da obrigatoriedade do procedimento, da formalidade ali, do texto que a gente leu anteriormente do artigo 226, é obrigado também que este reconhecimento seja corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. Então, é mais um requisito importante se tomar conhecimento. Né? Então, não basta ali só o reconhecimento. Outra coisa importante também é que o reconhecimento só deve ser feito uma vez.
seja ele na fase de inquérito ou seja ele na fase judicial. Não tem como você fazer outro reconhecimento na fase judicial, porque as pessoas já não vão ser mais as mesmas do reconhecimento, por exemplo, vai estar só o réu que é o mesmo. Então, é importante observar que seja feito sempre uma vez só. Ah, mas como é que ele vai corroborar na fase judicial? Ele só vai confirmar que ele fez aquele reconhecimento, não é que vai fazer outro reconhecimento. O juiz vai perguntar: você fez o reconhecimento lá na delegacia? Fiz. Você confirma aquele reconhecimento? Foi, confirmo. Só isso, o juiz não vai fazer outro reconhecimento. Esse, por exemplo, é o que tem que ser feito. E aí eu vou trazer aqui, abrir um parênteses, trazer um exemplo prático. Já faz tempo, isso aí deve ter sido 2012, 2013, por aí. Um cliente meu, ele estava respondendo a um processo por um reconhecimento fotográfico de um roubo numa cidade aqui próxima. E aí ele estava sendo reconhecido por foto. A polícia apresentou a foto lá e colocou ele como réu. E o que acontece? Chegou na delegacia, o policial pegou, mostrou a foto, esse cara aqui, eu acho que foi ele. Normalmente é isso, não, eu sei que a gente prendeu ele, foi ele que roubou. Já indica, né, para a vítima dizer que é aquele cara mesmo, ainda mais se for parecido, né? E acaba sendo ele ali a parte. Mesmo que se faça posteriormente do procedimento 226, a vítima já está com aquilo na memória. E aí o que aconteceu? Deram isso. Não bastasse, passou essa fase, eu não atendi, eu não acompanhei o inquérito policial, fui pegar esse processo, já estava lá na frente, já na fase judicial, ainda era de processo físico ainda, do papel, e eu estava lá, a foto do cara era uma página inteira. E aí chegou no dia da audiência, o, o promotor mostrou a foto para a vítima e pediu para ela reconhecer se era aquele cara mesmo. Eu falei assim, como é que o cara não vai dizer que não, se é o cara que está aí o processo, o nome do cara, o cara está aí na foto para dizer que não é o cara. Sendo que ele já reconheceu na fase, e ainda pediu para fazer um reconhecimento no fórum. Eu falei, mas esse reconhecimento ele já vai sair, vai começar nulo, porque ele já olhou a foto e depois vai fazer um reconhecimento. Não, vou fazer isso aqui. Aí fizeram. Já impugnei, claro, né? Impugnei, chegaram ali já explicação. Eu acho que esse procedimento vai ter qualidade. Vocês mostraram a foto para ele e depois vão lá levar para fazer um reconhecimento. Não tem como. Enfim, lógico, reconheceu o judicial, cara. Só que nas alegações finais foi feito por memoriais, aí eu aleguei tudo isso, depois ele foi absolvido justamente por causa do reconhecimento que foi prejudicado. O próprio juiz produziu uma unidade no reconhecimento, entendeu? Mas aparentemente, a todo instante, me parece que se eu não impugnasse, ele ia acabar acatando aquela prova que ele produziu. E o juiz produziu uma prova. Se eu não impugno, se eu fico quieto, o juiz ia acabar chutando uma condenação neste reconhecimento. Como eu impugnei do começo ao fim, o juiz não pôde utilizar aquela prova, inclusive colocou que não tinha prova de autoria, que a única prova de autoria era aquele reconhecimento, que era válido. Então, fechando aqui, né, isso foi lá em 2012. Né? E, no caso, aqui o que eu estava discutindo não era nem os procedimentos do artigo 226, era só que o reconhecimento não tinha, era muito falho. Eu não estava falando que não cumpriu os requisitos de 226, porque naquela época não se falava sobre isso. Isso é recente, começou a se falar, discutir, é isso que nós estamos aqui tratando. Né? E agora o que eu coloquei ali? Né? Mais um. Isso daqui ó, é um habeas corpus que nós temos como importantíssimo, que é aquele habeas corpus que eu coloquei lá, que ele é o que trouxe toda essa discussão lá na STJ e acabou sendo o motivo e a razão pela qual toda essa alteração se teve na STJ. Né? Então, ele bota ali bem claro. Aí eu fiz alguns destaques para que vocês possam ir observando, acompanhando, para que a gente possa, né, entender e compreender aonde que o STF foi, a profundidade que foi para trazer essa situação. E eu lembro, né, abrindo um parênteses aqui, que durante este período, o ministro Rogério Schietti, ele contratou, né, ou seja, nomeou, chamou para trabalhar nessas questões relacionadas à prova, que depende da testemunha, tanto também o reconhecimento, né, de pessoas, essas provas que dependem da memória,
A Janaína Matida, não sei se você já ouviu falar, a Janaína Matida, tem e vários outras pessoas que são especialistas nessa área de psicologia do testemunho. E ele trouxe bastante, e aí surgiu depois um estudo que trouxe também essa circulação aí. Esse estudo também, eu tenho um material aqui que depois eu vou distribuir para vocês, eu vou compartilhar com vocês tanto esse slide aqui, como também um outro estudo que tem do IPEA e do Ministério da Justiça, que fala, é muito legal, é um estudo aprofundado que traz muito material a respeito de questões de prova, testemunha, um estudo relacionado principalmente a isso. Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos dele, que é lógico, eu não vou aprofundar, não tenho nem tempo para isso, nem é o objetivo do nosso encontro de segunda-feira, mas eu vou disponibilizar lá no grupo depois. Né? Eu acho que certamente quem tiver aí dentro desse contexto do encontro de hoje vai conseguir assimilar melhor toda isso que eu vou estar colocando lá do que as pessoas que às vezes não estão comparecendo assim nos encontros, né? Eu acho que vai ser bem interessante para vocês aí que estão observando. Então, o que, que acontece? Aí nós temos, ó, né, necessidade para evitar erros judiciários. E aí que veio, né, a questão daqueles projetos no censo, né, que tem no Brasil agora, muitos erros judiciários, né? E aí ele foi trazendo essa jurisprudência aqui, esse julgado aqui, vocês vão ver que ele é de extrema importância. Eu acho que é 588 ou 886, mas ali no final tem, eu falei já, deixa eu ver, vou voltar aqui, que eu falei sobre ele aqui. Eu tenho o número dele, vocês anotar, mas ali embaixo também vai ter. Esse aqui, ó, 598-886. Tá? É de Santa Catarina, inclusive. Tá? Daqui da minha terra, pelo menos, eu já está um pouco mais longe. Vocês têm gente também de outros lugares aí. Né? Eu até gosto que quando as pessoas se apresentam e falam, eu sou de tal lugar, para eu ver onde que a gente está conseguindo alcançar. Aí, né? Vamos voltar aqui. Ó, necessidade para evitar judiciais. E aqui, participante de menor importância, isso aí é coisa do caso concreto que não interessa muito para a gente. Aí tem aqui, ó, o reconhecimento de pessoa presencialmente por fotografia realizado na fase apenas é apto para identificar o réu que sai a autoria delitiva. Tá? Isso na fase inquérito, ou seja, isso é apto para isso. Quando observadas as formalidades do artigo 226 e quando corroborado pelas outras provas que eu li na fase judicial. Vocês podem ver que aqueles que eu li antes, eles trouxeram esse daqui como exemplo. Tá? Eu estou fazendo uma inversão aqui. Eu mostrei o que, era, o que veio depois, estou mostrando o que trouxe todo o fundamento para os atuais jurisprudentes do STJ. Segundo estudos da psicologia, aí tu vê que ele já entra numa questão de estudo, uma questão doutrinária, uma questão mais de indicação dos motivos pelos quais essa decisão está sendo tomada. Aí vocês vão entender mais na frente. Né? Então, segundo estudos da psicologia, né, são comuns as falhas e equívocos que podem vir da memória humana. A gente sabe, né? Nossa memória, a memória ela vem todo instante se alterando, e às vezes a gente grava uma coisa e pensa que aquilo não é. Enfim, a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. Isso é fato. Isso é fato. Até que se fala, né, em a verdade real no processo penal. Não existe a verdade real. Né? Não existe a verdade. Existe a verdade processual. Né? Aquilo que se constrói dentro de um processo que não tem nada a ver com a vida real, com aquilo que aconteceu. Né? Não tem como você buscar a verdade real no processo penal. Né? Você vai construir os fatos através de histórias contadas que já foi construído. E é isso que está se dizendo aqui. Né? Então, o valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo. Claro, né? Cada um vai trazer as suas impressões do fato que vive. A potencializar falhas e distorções do ato, com certeza. E, consequentemente, causar erros judiciários, defeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. Eu fiz uma sustentação oral semana passada e eu coloquei como comprovação daqueles fatos que eu estava falando, daquela defesa que eu estava fazendo, um vídeo da câmara corporal. E é claro, aquela câmara corporal, ela mostrava toda a situação. Eu não sei se vocês viram essa sustentação, eu coloquei disponibilizada no meu Instagram. Está lá no inclusive, essa sustentação oral. O que aconteceu? É um crime de trânsito que diz que
o meu caso de cliente, no caso apelante, ele estava bêbado. E aí, essa situação, eu fui lá e falei, olha, ele não está bêbado. Aí, mas ele tá, olha a alteração dele. Eu falei, ele está alterado porque ele tinha levado uma surra dos populares na rua, quando ele caiu com a moto dele, e ele ficou alterado, porque realmente ele aparece gritando que queria pegar as pessoas, ia matar, isso não é da polícia, a polícia vai cobrar corporal. Isso é claro, cara, foi linchado no meio da rua, quando a polícia chegou, ele sentiu isso tudo, começou a falar que eu vou matar esses caras, eu vou matar todo mundo. Enfim, nós temos aí, então, que compreender, quando nós temos uma análise de um fato, não quer dizer que a outra pessoa vai ter a mesma análise. O que o promotor veio falar no momento do voto dele? Eu acho que o promotor não, desculpe, né? Porque eu falei promotor porque ele parecia um promotor. O desembargador, até fui estudar, ver a história dele, se ele era promotor, se ele veio do quinto questionário promotoria, mas não era. Então ele falou assim: eu acho que o doutor Marcelo viu um vídeo diferente do meu. Eu não vi o mesmo vídeo que ele, porque para mim o rapaz estava exatamente bêbado. Mas isso é uma interpretação dele. Tanto é que talvez se ele lê um livro aí sei lá, de uma doutrina que seja mais garantista, ele vai falar que está tudo errado, para mim está tudo certo. Né? Então, é uma questão de subjetivismo também, quando se vai fazer um reconhecimento de pessoas, então de coisas. Né? Então, é isso, a gente tem que compreender essa dinâmica da memória. Então, isso aqui que ele está falando aqui. E vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, o reconhecimento deve observar o procedimento, artigo 226, né? É uma garantia mínima, inclusive, aqui está bem claro. O procedimento do artigo 26 é o primeiro ponto da garantia. É uma garantia mínima, não é nem a garantia toda, é a garantia mínima, né? Para se processar alguém que está na qualidade de suspeito, né? Não é mera recomendação, tá ali, ó, expresso, né? Em verdade, a observância de tal procedimento e seja nulidade da prova. Então, já pode até retirar dos autos se não tiver seguido ali os requisitos do artigo 26. Vamos lá. O reconhecimento da pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, porque nem se fala, né, na verdade, no artigo 226, em reconhecimento por fotografia. Isso foi uma criação, né, dos operadores de direito com o passar do tempo. Se criava ali uma fotografia e colocava um álbum de fotos para a pessoa reconhecer, e depois até foi aceito durante muito tempo essa questão do reconhecimento por foto. E eu vi muito durante meu início da minha carreira profissional, até hoje tem, né? Mas já não fazem mais por causa dessa jurisprudência, inclusive, que era a PM já mostrar para a vítima: foi esse cara aqui que te matou, aí vai passando as fotos que tem no celular, então foi esse aqui que te matou, não, que te roubou, foi esse aqui que te roubou, foi esse aqui que te roubou, e aí vai procurando, quer dizer, até o cara falar: esse aqui, então tá, aí depois aí chega na delegacia, né? Faz outro reconhecimento, não tem como, né? Então, fotografia está aqui dizendo, né? Que se realiza pela simples exibição ao conhecedor de fotos de conjecturados, suspeitos, extraídas de alvos policiais ou de redes sociais. Né? Então, está claro ali também que essa situação não pode. Vamos ver aqui, ó. De todo urgente que se adote um novo rumo, e aí ele já está começando a fazer um direcionamento a respeito desse procedimento. Lembra que eu falei que esse julgado aqui ele é o que direcionou para toda essa alteração de hoje em dia. Então, um novo rumo na compreensão dos tribunais. Ele trouxe essa ideia. É, é de se exigir é de se exigir que as polícias judiciárias realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova, ou seja, na determinação do STJ. É de se exigir. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal. E aí nós temos aquela velha, né, história, né? Até quando, né, que o Ministério Público realmente ele fiscaliza a atuação das polícias. Né? Então, aqui nós temos também uma observação. Nós sabemos que a sexta turma do STJ direto vem trazendo aí recomendações e umas puxadas de orelha para o Ministério Público. Né? Eles não estão nem aí também, né? E vão seguindo na lida, e a gente também não podemos deixar de lutar em razão dessas coisas, né? Dessas faltas de ser um fiscal da lei. Né? Passou a ser parte disso já faz muito tempo, a gente já sabe. Enfim, né, tá ali, ó, né, que o Ministério Público ele tem como suas missões de destaque
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Né? E vamos lá. Vamos lá. Na espécie, aí é que ele está falando sobre o caso concreto. Né? O reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico, não seguiu minimamente o roteiro, não houve prévia descrição da pessoa ser reconhecida, não exibiram outras fotografias. Ou seja, lembra que eu falei lá, né? No artigo 226 diz lá, tem primeiro a pessoa que vai reconhecer, tem que fazer uma descrição de quem vai ser reconhecido. Isso que ele está dizendo aqui, não teve isso. Ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometeu outros crimes, mas que absolutamente nada indicava até então ter qualquer ligação com o roubo investigado. Ou seja, vamos pegar esse indivíduo que queria da região ali, provavelmente foi ele. Né? Também já fiz defesa nesse sentido aí. Inclusive, tem um processo meu que já está correndo desde 2007, para vocês terem uma ideia, com reconhecimento assim também nesse mesmo nível, só que agora deu uma abertura legal para mim, vai ter uma audiência esse ano, instrução, ainda, continuação, e eu vou começar a trazer essas questões, já estou trazendo, já faz uns dias já que eu estou trazendo isso aí. Então, temos isso daí. Sob a égide de um processo penal, e voltamos aqui aos direcionamentos doutrinários, os estudos que o STJ fez, aprofundou, por que ele trouxe essa alteração. Comprometido com os direitos e valores positivados na Constituição, busca-se uma verdade processual, foi o que eu falei, em que a reconstrução histórica dos fatos, dos objetos do juízo se vincula a regras precisas. Então, uma verdade, portanto, obtida de modo processualmente admissível e válido. Aí ele fala aqui mais uma vez sobre o procedimento que foi feito nesse processo, né? Todas as condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo. Quanto ao segundo paciente, ele vai falando aqui também sobre o caso concreto, não é interessante. E aí aqui nós temos algumas coisas interessantes aqui, ó. As conclusões que se vê, isso aqui faz parte da forma também, tá? O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 206 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da parte do seu. Fato, garantia mínima. É por ali que começa. Se não começar por aí, já, pelo artigo 226, não dá nem para falar sobre reconhecimento válido. Né? À vista dos efeitos e riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito normal torna inválido o reconhecimento. Tudo isso que a gente falou. Né? E aí, o que é mais interessante aqui nesse julgado, eu vou passar para ele, é isso aqui, ó, esse destaque que eu fiz aqui. Isso aqui faz parte do julgado também, tá ali, ó, foi de 2020, 2020, né? Foi publicado. Desciência da decisão aos presidentes dos tribunais de justiça dos estados e aos presidentes dos tribunais regionais federais, bem como ao ministro da Justiça e Segurança Pública e aos governadores dos estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que é fácil conhecer a decisão dos responsáveis por cada unidade policial da investigação. Isso aqui eu achei fantástico, isso aqui é de um zelo do ministro, apesar de que acontece que às vezes fala, mas não é uma súmula vinculante, como gostam de falar, às vezes não vou seguir porque é só uma jurisprudência. É só uma jurisprudência, não é uma súmula vinculante. É a cabeça de quem na verdade, não rico dentro do sistema judiciário. Porque, como eu falei, quem pacifica a jurisprudência, ou seja, a interpretação da lei e a aplicação dela, é o STJ, que é a maior pacificação do que a junção da quinta e da sexta turma e um julgado desse, uma aula, né, não tem como. Né? Então, esse foi o caminho. Né? E aí, o que aconteceu? Para ficar mais coerente ainda essa situação, o CNJ ele fez uma resolução, que é a resolução 484. Tá? Eu não sei, deixa eu ver se eu estou com essa resolução aberta. Aberta aqui. Vou alternar aqui. Vou alternar aqui depois eu volto. Vou alternar e depois eu volto aqui na. Resolução 484 de
essa resolução ela trata especificamente de regulamentar o que essa jurisprudência fosse. Então, ela traz mais força como uma norma, como uma lei, né, em relação à aplicação. Não é uma jurisprudência só. Nós temos também uma norma relacionada a isso. Né? E aqui tem os considerandos, tá? Que vai tudo dentro daquilo que a gente já viu na própria. E aqui, até porque essa, essa resolução que ela fala especificamente naquele julgado. Aí ele está explicando aqui, ó, levantamento pela Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, identificou que 60% dos casos de reconhecimento fotográfico são equivocados. Então, fala todo o contexto dos considerantes, né, para justificar o que eu disse. E aqui fala, tá vendo aqui, ó, né, traz como o parâmetros ali os resultados, né, em questão ali, principalmente os 598 e 886. E aí estabelece aqui mais para frente resolve estabelecer diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário. Aí fala o que é o reconhecimento de pessoas. Né? Entende que o reconhecimento de pessoas é o procedimento em que a vítima ou testemunha de um Estado é reconhecer pessoa investigada e processada dela desconhecida antes da conduta. Ou seja, se já conhece a pessoa antes da conduta, não é reconhecimento de pessoa. Já tem já esse parâmetro. Né? Reconhecimento de pessoas por sua natureza consiste em prova irrepetível. Como eu falei, só faz uma vez. Tem que fazer 2 vezes. Né? Reconhecimento irrepetível, realizado uma única vez, consideradas as necessidades da investigação e da instrução processual, ou seja, também tem que ser imprescindível. Se não tiver necessidade desse reconhecimento, não tem por que fazer. Não é uma liberalidade. Tem que ser imprescindível. Bem como os direitos à ampla defesa ou contraditório. Então, ou seja, como uma prova cautelar irrepetível, se for feita uma vez só, ela pode ser terminada antes, né? Antes de uma ação penal, por exemplo, no tribunal das contas. A pessoa cujo reconhecimento se pretendente tem direito a constituir defensor. Importante. Para acompanhar o procedimento de reconhecimento pessoal fotográfico nos termos da legislação vigente. Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos escritos em lei e nesta resolução. E zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados. O reconhecimento será realizado preferencialmente pelo alinhamento pessoal. Aí aqui ele fala sobre o procedimento. Né? Aí fala que o reconhecimento será realizado preferencialmente pelo alinhamento presencial de pessoas. E em caso de impossibilidade devidamente justificada, pela apresentação de fotografias, observadas, em qualquer caso, as diretrizes da presente resolução. A impossibilidade de realização do reconhecimento, conforme os parâmetros indicados na presente resolução, devem ser priorizadas outros meios de prova. Aí está aqui, ó. Aí fala que as etapas, né, são mais ou menos algumas etapas da cultura, só que um pouquinho mais elaboradas. E a entrevista prévia será composta pelas seguintes etapas, que é a entrevista prévia que faz com quem vai reconhecer. E aí nós temos alguns pontos aqui bem interessantes em relação a esse reconhecimento de pessoas. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar muito maçante para a gente. Né? Se vocês anotarem e tiverem interesse, depois vocês podem dar uma lida. Eu até vou colocar depois ali no grupo do WhatsApp esses documentos aqui também, essa resolução. Tá? Vamos voltar lá, vamos parar de apresentar isso aqui, e vamos voltar lá no lugar que eu estava apresentando antes. Se alguém tiver alguma coisa para colocar, falar, e aí vai colaborando comigo aí também. Tá? Nós já estamos partindo para o final. E aqui nós temos aqui os julgados, CNJ, né, que eu falei agora. Aí tem aqui fala sobre o artigo 227, né, que eu falei sobre o reconhecimento de coisas também, né. Fala que né, nós temos aqui um julgado interessante, né, que fala a respeito do auto de reconhecimento de objetos, as alegações de inexistência de autoria. Que o reconhecimento requer uma profundidade de exame do conjunto fático. Né? Ou seja, não é conjunto de nenhuma coisa, não pode ser feito de qualquer jeito. Né? Reconhecimento de coisas, é só para testar também essa informação que eu acho que é bem importante. Claro, isso aqui não podia faltar, né? Que é o nosso Código de Processo Penal, ele é
não teve alteração em relação a essas questões da produção probatória, principalmente em relação às testemunhas, em relação ao reconhecimento de pessoas. Não teve alteração. Se você for olhar lá, o texto original do nosso Código de Processo Penal é o mesmo até hoje. E aí nós temos, né, essa questão da nossa Constituição Federal, que trouxe um arcabouço bem garantista, no sentido de garantir mesmo efetivamente que a prova seja válida e viva e realmente imparcial, que seja feito um processo penal justo, democrático. Aí nós temos uma briga ali, né, em relação a isso, principalmente ao entendimento, né, como que interpreta isso, isso é o principal, como que vinha sendo interpretado isso pelo nosso operador de direito. E aí nós temos, né, bem claro, que tem Marco Aurélio Nunes da Silveira, doutor em Direito pelo Estado do Paraná, né, tem um trabalho dele que ele fala sobre isso aqui, né, o papel da Constituição Federal em prol das garantias penais, bem eclipsado, né, pela circunstância de se tratar o Código Penal de uma lei autoritária. Não precisa falar mais do que isso. O artigo 226 não é, nem pode ser mera recomendação, como sempre foi indefendido a quem tem direito. E aí eu vou falar aqui agora sobre aqueles dados que eu falei, que são bem interessantes, que vai estar naquele estudo que eu vou compartilhar com vocês depois, que é uma pesquisa de IPED no Ministério da Justiça. Ele expõe que o reconhecimento tem enorme importância e crédito pelas autoridades policiais, pelo Ministério Público e pelo juiz. Né? Então, essa prova ela tem uma credibilidade, uma validade, uma valoração durante uma sentença, e se a gente não tomar cuidado é complicado. Como o exemplo que eu dei antes. E o juiz foi lá e pediu para se fazer um reconhecimento, do qual eu falei que era, eu falei assim, nesse reconhecimento não tem condições. A testemunha que vai reconhecer já acabou de ver o acusado. Como é que você vai fazer um reconhecimento? Ah, vamos fazer, fez. Se eu não tivesse impugnado, eu iria usar essa prova que ele quis produzir contra o cliente. Impugnação não foi. Então, nós temos que eles têm mesmo uma valoração sobre isso. Né? Eles buscam produzir essa prova. É claro que hoje em dia os juízes estão um pouco mais. Tem uns freios em relação a isso por causa do sistema acusatório, mas nós sabemos que ainda tem essa possibilidade de juiz com a questão. E aí, a memória pode falar? A memória não é uma máquina, falhar, a memória não é uma máquina fotográfica, filmadora, que registra eventos vividos pela pessoa de tal forma que ela possa recuperar exatamente como ocorreu. A memória está sujeita a falha de distorção. Isso é fato. Isso é fato. Eu acho que se eu te perguntar para qualquer pessoa, tentar para o Celestino, que agora é Celestino, o que você almoçou na sexta-feira? Se for a mesma coisa que ele almoça toda sexta-feira, ele vai lembrar. Mas se por algum acaso ele não tem esse controle com o que ele come todo dia da semana, ele não vai lembrar. Se todo dia ele come uma coisa diferente, ele não vai lembrar. A não ser que ele pare para pensar ainda, pode ser que ele esqueça alguma coisa. E acrescente alguma que não tinha. Entende? Isso é fato. Por quê? Porque são coisas que a gente. Se eu trago um trauma, de repente, né, numa situação de trauma, pior ainda. Né? As pessoas não vão lembrar. Então, assim, ó, né, tem algumas coisas relacionadas aqui nesse estudo. Não vou aprofundar aqui muito a leitura para não ficar maçante, como eu falei, mas tem alguns exemplos. Fala aqui de um rapaz que foi preso vários meses depois, ele teve que fazer um DNA, ele foi reconhecido, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui eu acho que é até interessante ver, né? Ele foi recolhido em Bangu após uma das vítimas de abuso sexual, né, ter anotado a placa do carro dele e entregue à polícia. Pegaram uma placa, acharam, viram aquele cara ali que ele estuprou, não tem a placa dele, entregou para a polícia. O estuprou foi ele, essa placa aqui aí, afirmando ser o veículo do criminoso. Algumas das vítimas depois foram vítimas lá e reconheceram ele como estuprador na delegacia. Ele ficou 37 dias no solitário, sem nenhum tipo de contato exterior. A absolvição com consequente liberdade veio apenas após seu advogado conseguir autorização para fazer o DNA. Sorte dele que tinha possibilidade de fazer DNA. Senão ele estava preso condenado. Então, isso é só um exemplo que está nesse estudo aí. E aí, o que nós temos aqui? Ó? Foi feito um levantamento, depois vocês vão poder olhar no material que eu vou disponibilizar, a proporção de respostas que as pessoas observaram e pegaram, por exemplo, lá, defensores públicos, promotores, delegados, juízes, e fizeram algumas perguntas, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, sobre o reconhecimento, defensores públicos, né? 26 participantes, aí, na investigação policial, não observância do artigo 226. Né? Então, assim, tem vários dados aqui que nós podemos ver e o reconhecimento e alguns procedimentos eles não são observados.
O juiz, reconhecimento com apenas um suspeito, um monte, 30 e tantos por cento, entendeu? Então, assim, não pode, entendeu? E aí, o que, que acontece de bem interessante é isso aqui, ó. Avaliação do impacto do testemunho. Muita importância, 90%. Nem muita, nem pouca, 3,5%. Pouca importância, 3,2%. Então, nós temos, isso aqui são dados, tá? Isso aqui não é uma criação, isso aqui é uma viagem, isso aqui, tá? Então, a gente tem que levar em consideração. Isso aqui, inclusive, pode ser fundamento de vários processos. Isso aqui é um estudo feito pelo Ministério da Justiça. Então, nós temos aqui, ó, o impacto do reconhecimento. Isso aqui nós estamos falando de testemunho, tá? Testemunho. Tá? Parece que o impacto do testemunho. Do reconhecimento. 69,2%. Então, isso aqui é só para ter ideia. Pouca importância. 0%. Ou seja, tem muita importância. E aí nós temos aqui um dado também que eu acho relevantíssimo, que é isso aqui. Ó. Talvez, né, porcentagem das formas de reconhecimento. Ah, com vídeo espelhado são 27%, algo. Mas o que importa aqui para mim, na minha concepção, até porque que eu acho que importa, não, pô, mas teve bastante com vídeo espelhado, né? Bem interessante isso. Isso aí é uma garantia, como eu falei, está previsto até no Código de Processo Penal lá na artigo 206, entre os incisos, lá, se não me engano, é o 3. E aí o que acontece? Não é isso, quantos tem no álbum de fotografias, é a quantidade de formas de reconhecimento que existe. Olha aí, pela imprensa, na rua, videoconferência, posto da PM, mídias sociais, corredor de passagem, voz. Isso tudo aqui são formas que são utilizadas para reconhecimento, que são utilizadas em processo para condenar. Então, não é a porcentagem ali que me trouxe no esporte, é a quantidade de formas que se utiliza em sentença para o reconhecimento. Então, é isso que a gente tem que olhar. Então, agora, talvez esse julgado, esse novo compreensão a respeito do reconhecimento de pessoas, ele dá uma enxugada boa e uma boa tese de defesa em relação a outras formas que reconheçam a pessoa. Entendeu? Então, nós temos várias coisas relacionadas a isso, né? Por isso tem mais alguma coisa que eu acho que eu acabei aqui. Eu estava na minha apresentação. Então, basicamente, o que nós temos é que este reconhecimento de pessoas, na atualidade, hoje, em 2024, ele veio com um impacto muito grande. Ele veio com um impacto muito grande com base ali no HC 598-886, acho que é isso, né? Eu trouxe ali, eu vou disponibilizar para vocês, né? E eu acho que a gente compreender que é muito além do que eu chegar lá no juiz e falar assim, não, você não pode fazer cevado de investimento porque o STJ disse lá que não pode. A terceira sessão lá falou que não pode. Mas não é só isso. A gente tem que compreender como que foi produzido, porque a gente não vai impugnar a não realização dos requisitos. A gente vai impugnar o que foi feito efetivamente que torna aquilo ali nulo, torna aquilo inválido. Porque, às vezes, como foi dito, ele pode seguir efetivamente todos os procedimentos do artigo 2006 e ainda ser nulo. Por quê? Porque tem algumas coisas no fundo que podem gerar algumas ilegalidades. Por exemplo, o próprio Zaco fala, olha, na hora que eu fui colocado lá na fileira para ser reconhecido, eu pedi um advogado, eles não esperaram o meu advogado chegar e fizeram o reconhecimento. E ali a resolução 44 fala especificamente que o cara tem direito a advogado. Outra, não pode fazer 2 reconhecimentos, fizeram 2, não pode. Ali, fizeram um reconhecimento porque quiseram, não tem uma justificativa, tem que ter uma justificativa. O delegado, por exemplo, eu vou fazer o que eu quero. Não, o senhor justifique fundamente, porque o seu fundamento pode ser uma razão de impugnação. O reconhecimento tem que ser imprescindível. Então, ou seja, tem muita coisa.
para se trabalhar em cima disso. Não é só o 226 não foi feito de forma diferente. Não seguiu ali os exercícios do 226, então não é válido. Não é isso. Isso é muito raso, isso é muito pouco. Eu, como eu falei, o cara pode seguir aquilo tudo e ainda assim ter ilegalidade, como, por exemplo, a individualidade. Né? Então, eu acho que se alguém tiver alguma colocação, alguma coisa, para que a gente possa encerrar hoje. Eu li um livro interessante, de um psiquiatra. Está bem longe a sua voz, do PJ. Tá, tá ouvindo bem? Agora melhorou um pouquinho. Sendo que eu fiz a leitura de um livro dias atrás, na minha opinião, o melhor psiquiatra aqui do Brasil. Henrique Alvarenga da Silva, o nome dele. E o nome do livro é Condenação de Inocentes. Sim, eu tenho esse livro aí. Já leu? Ele faz uma sérias críticas nesse reconhecimento de pessoas realizadas aqui no Brasil. Aí ele faz um comparativo com outros países mais desenvolvidos, tipo Estados Unidos, a Itália, que lá esse procedimento é obrigatório, ou seja, a polícia passa por treinamento para aprender e utilizar esse procedimento. Lá eles levam a sério e ele faz certas críticas, como eu já falei, né, algumas críticas, tipo, aqui no Brasil, quem está presidindo o auto de reconhecimento de pessoas, ele não tem nem que saber quem é o acusado. Se quem está sendo reconhecido está ali naquela sala, naquele momento, ele não tem nem que estar sabendo disso. Outra, ele tem que formar a testemunha ou a vítima. Olha, a pessoa que vai ser reconhecida por você pode não estar aí. Exatamente. E aqui no Brasil eles não fazem, né, nada disso, né? Por isso que fica um procedimento frágil, se torna uma prova frágil. E eu dou um exemplo. 1995, a prisão do artista plástico Eugênio de Queiroz, que foi supostamente conhecido por uma das vítimas por ter realizado 5 estupros. Foi condenado, ficou preso de 1995 a 2012 e só aí descobriram quem era o verdadeiro culpado. Foi reconhecido por todas as vítimas, inclusive a vítima que reconheceu Eugênio de Queiroz. Aí eu pergunto para os doutores, é uma prova frágil ou não aqui no Brasil? Cortou um pouquinho aí no final, mas a gente compreendeu aí. Esse livro, até se eu quiser colocar depois a foto ali no grupo, né? Eu tenho esse livro também, não está aqui comigo, está lá no escritório, eu tenho ele lá, né? E aí ele é bem interessante mesmo, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar essas teses, porque são provas fracas, e é aquilo que eu falei no começo, né? As provas são frágeis e muitas vezes elas são colocadas em escanteio, elas vão correndo na paralela da instrução processual. E o advogado não dá muita importância porque foi feito de qualquer jeito, ali só uma paginazinha no inquérito. E como falado, é uma prova cautelar, ela é irrepetível. Então, ela não precisa ser feita na fase judicial e ela pode ser utilizada como fundamento na sentença. Ela pode se enquadrar como aquelas provas cautelares irrepetíveis, das quais não precisa ser feita na fase judicial. Se o advogado nada falar sobre isso, não impugnar, vai ficar ali ela como sendo uma prova credibilizada. Então,
às vezes não se dá muito valor, vai deixando ela de lado, porque é uma folha só que está lá, uma folha branca de reconhecimento. E aí a pessoa não dá muita bola, nem turbina tudo dali. É lógico, hoje em dia está mais difícil por causa disso que a gente conversou aqui hoje. Os vídeos já estão mais atentos, mas antes era assim. Entendeu? Então, é isso. Pessoal, não sei se tem mais alguém querendo colocar alguma situação com a gente. Show? Então, queria agradecer efetivamente a presença de vocês. E aí, como eu sempre falo, né, eu gostaria de pedir para quem está aqui com a gente, fortalecendo esse movimento, né, que dê um feedback lá no grupo do WhatsApp para que as pessoas vejam que as coisas acontecem aqui com profundidade, com qualidade, que quanto mais gente tiver, melhor o debate, melhor a conversa, melhor a diversidade. E é justamente, eu acho que essa foi a favor disso, a diversidade é que faz com que a gente cresça, né? E o debate não é uma briga, é um debate, é uma conversa. Às vezes, as trocas de ideias, por isso que o Tribunal do Júri é interessante, tem um debate, né? Não é uma briga. Então, é isso que nós temos que compreender. Obrigado, Yali. Valeu. E aí nós temos eu peço para que vocês coloquem feedback lá no grupo, né? E eu não sei se alguém fez um print, aí não estou com o celular, com o computador fica mais difícil fazer um print, né? E é isso, eu vou disponibilizar o material, tá? Ali no grupo, tá? Eu vou disponibilizar o material. Até amanhã eu já faço isso, tá? Disponibilizo lá no grupo, para que a gente possa já seguir nessa batalha diária aí. Valeu, pessoal. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Abraço, tudo de bom. Valeu, doutor Jairo. Melhoras aí. Obrigado pela oportunidade. As horas aí. Foi um prazer aí aprender com os doutores.